Ciência no rádio. Fenômenos no ar. Segunda-feira, dia 29 de fevereiro. Pois é. Por que dessa história de ano bissexto, 29 de fevereiro? E por que depois a gente tem 28 de fevereiro em outros anos? E aí termina o mês. Por que o mês termina em 29 e depois termina em 28? Para explicar tudo isso, nossa parceria com o Observatório Nacional, parceria oficial da Rádio MEC AM, Observatório Nacional, quadro Ciência no Rádio. Converso com Josina Nascimento, pesquisadora do Observatório Nacional. Josina, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia a você e todos os ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre esclarecedor esse bate-papo com vocês do Observatório Nacional. Eu adoro. Os ouvintes também estão apaixonados por esse quadro porque ele cumpre uma das principais missões do eixo de programação da nossa emissora, que é a missão educativa e de um jeito leve, descontraído. A educação não precisa ser algo sisudo, formal. Josina, conta pra gente, por que é necessário o ano bissexto? Ele é necessário porque o nosso ano civil, de 365 dias, ele estaria representando o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Mas esse tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, que é a translação, ele não é exatamente de 365 dias. É o ano trópico e ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, essa diferença de quase 6 horas, arredondo dando para 6 horas, em 4 anos, você dá 6 vezes 4, 24, você tem que acrescentar um dia, E isso é essa ideia de ajustar o ano civil ao ano trópico, porque se nós não fizermos isso, as estações iriam começar a se defasar. Você já começaria a ter o outono em abril, depois o outono seria em maio, E isso é uma coisa que não dava certo, claro, por inúmeras razões. Isso, então esse dia a mais compensa essa perda, de que se tem, porque o ano não tem 366 dias, tem 365 e mais um pouquinho, como você explicou. E esse mais um pouquinho, aí uma confusão que algumas pessoas fazem, inclusive nas escolas, que esse mais um pouquinho tem que saber bem a diferença entre mas o dia representa uma volta do planeta. Sim, mas existem duas voltas do planeta. A volta do planeta em torno, que é girando no seu próprio eixo, e a volta do planeta em torno do Sol, não é isso? Isso, a volta do planeta em torno do Sol é a translação, e a volta do planeta em torno do seu próprio eixo, que determina o dia, é a rotação. E na determinação do ano bissexto tem mais um detalhe, porque esses 11 minutos que ficaram aí, na hora que a gente arredondou, as 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, arredondamos para 6 horas, isso é descontado nos séculos inteiros. Então a regra do ano bissexto o ano é divisível por 4, mas se ele for múltiplo de 100, ele só vai ser bissexto se ele também for múltiplo de 400, olha só. Então, por exemplo, 1900 não foi bissexto, ele é divisível por 4, mas não é divisível por 400, então não foi bissexto. 2000 foi, e 2100 não vai ser bissexto, porque não é divisível por 400. Isso é para acertar essa diferençazinha aí entre essas 5 horas e 48 minutos e as 6 horas. Uhum. E qual o registro histórico disso? Quer dizer, quando que a ciência se deu conta de que essa era uma necessidade no calendário que utilizamos em todos os países do mundo ocidental? Qual foi o momento aí em que a ciência se deu conta dessa necessidade? Essa questão, ela foi uma mistura, ciência com igreja. O calendário gregoriano, com essa determinação, essa norma, como eu te falei agora, ele foi determinado pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582. E nessa época ele teve que sumir com 10 dias do calendário. Do dia 4 de outubro, ele foi para o dia 15 de outubro, olha só. Mas essa história de ano bissexto, ela já existia antes. Júlio César, lá em 45,
antes de Cristo, ele já criou um ano bissexto, não chamava bissexto na época, mas já criou a inserção de um dia a cada 3 anos. Então, depois eles começaram a perceber que a data da Páscoa estava saindo do mês de abril, e aí vários estudiosos, né, fizeram, astrônomos, matemáticos, fizeram um estudo que durou 5 anos para que o Papa Gregório XIII batesse o martelo em 1582, sumindo com esses 10 dias e fazendo essa norma. Porque a Páscoa, ela é determinada pelo equinócio. O equinócio de outono, que é outono no hemisfério sul e é primavera no hemisfério norte, é que determina a data da Páscoa. A Páscoa é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. E a data da Páscoa que vai determinar todas as outras datas do calendário cristão. Então, por essa determinação, isso foi a coisa que mais levou a igreja a estar envolvida nisso. A Páscoa estava se defasando do mês de abril, normalmente entre final de março e meados de abril. E ela estava se defasando disso. Então foi isso que fez as pessoas estudarem e acertarem esse calendário. E foi por isso que foi o Papa que foi bater esse martelo. Nossa, isso é tão interessante. Eu, pelo menos, não sei se você, ouvinte, está do outro lado da rádio, está viajando comigo nessas histórias, nessas explicações que estão sendo prestadas para vocês, estão sendo dadas para vocês por Josina Nascimento, pesquisadora do Observatório Nacional. Josina, e é muito legal a gente falar sobre isso para que seja desfeita uma confusão que algumas pessoas fazem entre o que é natural e o que é convenção. Né? Porque o que a gente busca com o calendário, que eu digo a humanidade, o que busca com o calendário é estabelecer por regras de uma convenção algo que se aproxime o máximo daquilo que é o natural, né? Perfeito. Tanto é verdade isso que em 2011, na virada de 2011 para 2012, um país deixou de ser o último a comemorar o Ano Novo, uma região, né? E passou a ser o primeiro a comemorar o Ano Novo. Como é que pode isso? Simplesmente comeu um dia. Não existiu naquela região de Samoa, né? Não existiu o dia 31 de dezembro de 2011. Eles pularam do dia 30 de dezembro de 2011 direto para o 1º de janeiro, porque eles não queriam mais ser o último a comemorar o Ano Novo e passaram a ser o primeiro. A gente fala isso, né, parece divertido e tal, mas é uma operação muito simples, porque, na verdade, o que eles fizeram? Olha, abrimos mão de sermos os últimos, queremos ser os primeiros, e como é uma convenção, você simplesmente diz, olha, esse ano não vai haver 31 de dezembro. Não é isso? Isso também é muito interessante, porque nessa tentativa de ajustar um fenômeno natural, como você falou muito bem, a uma convenção, e existem outros tipos de calendários, né? Por exemplo, você tem no calendário israelita, como ele é baseado também no movimento da Lua, no ano especial dele, no ano bissexto, ao invés de ter um dia a mais, tem um mês a mais. Então, olha que, assim, do ponto de vista civil, como isso seria complicado, né? E esse calendário, como foi determinado pelo Papa Gregório, ele leva um tempo ao longo, né, dos anos para que vários países o adotem e que também façam com que as relações entre esses países fiquem mais fáceis se eles adotam o mesmo calendário civil. Perfeito. Olha, muito obrigado, Josina, por ter contribuído com esse nosso debate, com essa nossa entrevista e com os esclarecimentos para os ouvintes nessa parceria de muito conteúdo com o Observatório Nacional. Tá bom, Josina? Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade. Estamos sempre aqui à disposição. E um bom dia para você e para os seus ouvintes. Convenções, amigos e amigas da nossa MEC AM, que ajudam, né, a fazer com que você possa, né, entender o calendário, entender o que é natural, mas são convenções, né? O Ano Novo, tanto é que quando nos períodos, poucos períodos em que não existiu o horário de verão, você comemorava o Ano Novo, abraçava a família, abria o espumante, né? Dava saltos e cambalhotas, alguns davam saltos e outros se preocupavam em soltar seus foguetes num horário diferente do que faz hoje, porque era convenção, né? Então, fazia isso à meia-noite. Hoje a gente faz, né, a uma meia-noite que, no fundo, para os lugares onde existe o horário de verão, é o antigo 11 da noite. Então, é convenção. Mas o papel dessas regras,
O papel dessas convenções é exatamente tentar aproximar a realidade das pessoas o máximo possível dos fenômenos naturais, né? Porque, como disse nossa entrevistada, se isso não fosse feito, se não houvesse o dia 29 de fevereiro, né, com o passar do tempo, os anos e as estações dos anos ficariam defasadas, né, na nossa prática do dia a dia. Quer dizer, nós ficaríamos com uma falsa impressão de que estamos numa estação do ano quando já entramos na outra e assim sucessivamente. Então, um ano, do ponto de vista dos fenômenos físicos, tem, na verdade, 365 dias e uns quebrados. Então, para compensar isso aí, é necessário que, em algum momento, tenho 366, para compensar o que não foi contado daqueles quebrados dos 365. Nós conversamos aqui na nossa MEC AM com Josina Nascimento, pesquisadora do Observatório Nacional, aqui no quadro que valoriza a explicação sobre os fenômenos da natureza. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.